Hallelujah. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Thank the Lord that we can be here once again. Nós estamos felizes que nós podemos estar aqui mais uma vez. And what a day it is as the body of Christ, we rejoice in the Lord Jesus. E que dia maravilhoso é que nós, como o corpo de Cristo, nós podemos regozijar em Jesus. Amen. Father, we just come before you and we glorify your name, Senhor, nós estamos perante Ti, estamos aqui para glorificar o Teu the nome. name above every other name. O nome que é acima de todo o outro nome. And Lord, this morning we want to worship you E Senhor, e nesta manhã nós queremos Te adorar. and we want to rejoice for what you did on the cross. E estamos regozijando por aquilo que Tu fizeste na cruz do So Calvário. Father, come and move in our midst, Então, Senhor, vem e move-te no nosso meio. that your presence be manifested in this place. Que a Tua presença possa ser manifestada neste lugar. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. As I Aleluia. said, today we're celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. E como eu falei que nós hoje estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. And I want you to stop for a moment and think what amazing thing this is. E eu quero que você pare por alguns momentos e você pense nesta coisa maravilhosa. You know, everyone has a date on when they were born, Todos nós temos um dia em qual nós nascemos and everyone has a death date as well. e cada um de nós, infelizmente, também temos uma data em que morremos. Some die young, others live longer. Alguns vivem por muito tempo, outros morrem mais cedo. But the fact is that everyone dies. Mas o facto é que cada um de nós morremos. It has been like this since the beginning of time. Tem sido assim desde o princípio do tempo. And the Bible says in Romans 6, E a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, verse 23, versículos 23, that the wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. Now, God told Adam back in the garden Agora, Deus tinha falado com Adão quando eles estavam no jardim do Éden. and you guys obviously know this very well, but we're going to open the passage there in Genesis 2, right in the beginning. E vocês conhecem esta passagem, mas vamos abrir esta passagem em Gênesis capítulo 2. So, Genesis 2, Gênesis capítulo 2, verse 16 onwards, 16 and 17. Gênesis capítulo 2 e vamos ler dos versículos 16 em diante. It says, you are free to eat from any tree. This is what the Lord had commanded, that you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Versículo 16, e Deus falou o seguinte, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. It says therefore, when you eat of it, you will surely die. It was just a matter of time that someone was going to touch it and eat it. Então, o Senhor falou aqui que quando comeres dela, vais morrer. Então, ia faltar pouco tempo antes que alguém pudesse tocar nessa árvore e comê-la. And sure enough, when Adam and Eve disobeyed God by eating of the fruit, Então, certamente, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram comer do fruto da árvore da ciência, people began to die. o povo então começou a morrer. We know that their son Abel Nós sabemos que o seu filho Abel was the first to go. foi o primeiro que morreu. Through the word, we know that he was murdered by his own brother. Pela palavra, nós lemos que o seu irmão cometeu um homicídio contra Abel. And therefore his life was cut short before his time. Então, a sua vida foi cortada
por menos tempo aqui na Terra do que deveria ter sido. But in a sense, we all cut short before our time as well. Mas em um sentido, nós podemos dizer que o nosso tempo também é cortado. Because God did not originally create us to die. Porque Deus não nos criou para morrer. He created us to live. Ele nos criou para viver. He created us to live, to love, and to serve, Ele nos criou para viver, para amar e para servir. and to worship Him. E também para o adorar. God is the giver of life. Deus é aquele que dá a vida. We know that He created the entire world, the universe, the things in the world. Nós sabemos que Ele criou o mundo, Ele criou o universo e Ele criou tudo o que há dentro do mundo. And then the word says that He created man. E a palavra de Deus diz que Ele também criou o And homem. He created man in His own image. E que Ele criou o homem à sua imagem. And the word says that He breathed into them the breath of life. E a palavra de Deus diz que Deus suspirou o espírito da vida nas suas vidas. You were not created to die. Você não foi criado para morrer. God created you to live. Deus te criou a ti para tu viveres. And yet every single human being Mas cada ser humano, from the beginning of history desde o princípio da história, dies. morre. And so when we read in the word Então, quando nós lemos na palavra that Jesus rose from the que dead, Jesus ressuscitou da morte, we need to understand that that is good news. temos que entender que isso é boas notícias. It means that somebody finally beat death at its own game. Isso significa que alguém venceu a morte no seu próprio jogo. Yeah, someone looked death straight in the face, Houve uma pessoa que olhou a morte de frente, died, morreu, was buried, foi sepultado, and rose again, mas ressuscitou. and never to die again. E para nunca morrer outra And vez. that is good news. E isso é uma boa notícia. And we should rejoice in that news. E nós devemos regozijar nessa notícia. And that is why we celebrate this time of Easter. E é por causa disso que nós celebramos este tempo da Páscoa. But let me tell you that this news gets better. Mas quero vos dizer que esta notícia ainda fica melhor. Not only did Jesus arise from the dead, Não somente Jesus ressuscitou dos mortos, He arose from the dead for you and I. Ele ressuscitou da morte para ti e para mim. Let's go to Romans, Vamos abrir novamente em Romanos. Romans 4, Vamos abrir em Romanos capítulo 4. Romans 4 verse 25. Romanos capítulo 4, versículos 25. So Romans 4 verse 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. And says here, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Hallelujah. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sure. You see, we know that the wages of sin is death. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. And Jesus paid the price for us E Jesus pagou o preço por nós, by dying on the cross for our sins. por morrer na cruz pelos nossos And pecados. that is an important part of the gospel, E isso é uma parte muito importante do Evangelho. an important part of the good news of Jesus Christ. Uma parte importante acerca da notícia de Jesus Cristo. But the gospel or good news of Jesus Então o Evangelho ou as boas novas de Jesus is not complete if we only focus on the death of Jesus. não é completa se nós somente focamos na morte de Jesus. Because there are many religions, many people that just focus on the death. Porque há muitas religiões ou muitas pessoas que somente focam na morte de Jesus. But the good news is not only that Jesus died for our sins, Mas as boas hallelujah, notícias não é somente que Jesus morreu pelos nossos pecados, but that He was raised to life, as the word says, for our
justification. mas que Ele ressuscitou para a vida, Aleluia. para nos justificar. So what does that mean? Então, o que é que isso significa? It means that through Jesus Christ, Significa que através de Jesus Cristo, God declares you righteous in His eyes, in His sight. Deus te declara justo perante a sua face. It doesn't mean you've never sinned, Não significa que você nunca pecou, but through Jesus, mas através de Jesus, God gives you the righteousness Deus te dá a justificação that you've never had on your own. que você Hallelujah. nunca conseguiu obter por si mesmo. Now listen carefully. Agora escutem muito bem. Just as God the Father took your sins and placed them on Jesus, Da mesma forma que Deus Pai pegou nos teus pecados e as pôs sobre Jesus, all the wrongdoings at the cross, tudo aquilo que você fez de mal ou de errado, Ele pôs na cruz. so God takes Jesus' righteousness Assim Aleluia. Deus também pega na justiça de Jesus and places it on you e a coloca sobre ti. Aleluia, glória a Deus. when you put that faith in Him. Quando você coloca a sua fé nele, Think about that. pensem nisso. See, God gives you the righteousness of His own Son. Deus te dá a justiça do seu próprio Filho Jesus. That means when you approach God the Father, Isso significa que quando você se aproxima de Deus when you Pai, approach God in worship and in prayer, quando você aproxima-se de Deus Pai em oração e Yeah. em louvor, He accepts you the same way you would accept Jesus. Ele te aceita da mesma forma que Ele Aleluia. aceita o seu Filho You Jesus. see, you are forgiven of your sins. Você é perdoado dos seus pecados. And you made righteous, you made right in His eyes. E você tem sido feito justo aos olhos de Deus Pai. Man, that is awesome E news. isso é maravilhoso. And it was only possible E isso só era possível, through the resurrection of Jesus Christ from the dead. foi possível Aleluia. através da ressurreição de Jesus Cristo. And that's why we celebrate Him. E é por causa disso que nós estamos That's why the celebrando. church today celebrates the Passover, the Easter. É por causa disso que a igreja hoje celebra a Páscoa. What if Jesus had not risen from the dead? O que é que ia ser se Jesus não tinha ressuscitado da morte? What if He had died on the cross O que, for our sins, o que é que seria se ele tivesse morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, but He never came back to life again? mas ele nunca voltasse a ser vivo? What would that mean? O que é que isso significava para nós? Firstly, Primeiro, it would mean that the sacrifice Jesus offered for our sins significava que o sacrifício que Jesus fez ou ofereceu pelos nossos pecados on the cross na cruz was not accepted by God the não Father. seria aceito por Deus Pai. It would mean that when Jesus offered Himself Significava que quando Jesus ofereceu a si mesmo on the cross on our behalf, na cruz por intermédio de nós, that it was not a perfect offering free from wrongdoing, from blemish and sin. que não seria um sacrifício perfeito que sem mancha, sem pecado. You see, it would mean that Jesus was not perfectly righteous before God. Significava que Jesus não estava completamente justificado perante Deus. And therefore He could not share His perfect righteousness with us. E então não poderia compartilhar a sua perfeita justiça conosco. But the fact that Jesus rose, hallelujah, from the dead, Mas o facto que Jesus Cristo ressuscitou da morte shows that He was righteous. mostra-nos que Ele era justo. Jesus lived a sinless life Jesus viveu uma vida sem pecado, of perfect righteousness. por uma justiça perfeita. And then He offered up that perfect life E Ele então ofereceu essa vida perfeita dele as a perfect sacrifice Como for sa- our sins. como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. So the good news Então, as boas is notícias that Jesus rose from the dead. é que Jesus ressuscitou da morte. And the better news is that Jesus rose from the dead for you. E ainda a melhor notícia é que Jesus Cristo ressuscitou por ti. But wait, Mas espere, there is more. há mais. Hallelujah. You want the very good news? Será que você quer as mesmo boas notícias? You and I, we can conquer death.
too. Você e eu também conseguimos vencer a Praise morte. God, we can conquer death. Nós podemos vencer a morte. You know, Jesus did not rise from the dead simply to share his righteousness with you. Jesus não somente ressuscitou da morte para compartilhar a sua justiça conosco. Jesus rose from the dead so that you can also rise from the dead. Ele também ressuscitou da morte para que você pudesse ressuscitar And da that is morte. the best news of all. E essa é a notícia mais melhor que existe. Let's go to Romans 6. Vamos abrir em Romanos capítulo Praise 6. God. Romans 6 Romanos capítulo 6. and verse 5. E vamos ler no versículo 5. Praise God. And it says here, if we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. Sure. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sure. Let's read it again. If we have been united with him. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança In his death, da sua morte, we will certainly be united também o seremos with him in his resurrection. na da sua ressurreição. Sure, powerful words those. Palavras poderosas. Man, did you notice the word there right in the beginning? Será que você notou aquela palavra porque? Right in the beginning of the sentence. If we. No princípio do versículo, porque You see, there is a condition. ali há uma condição. If we have been united with him Se nós fomos plantados juntamente com ele in his death, na sua morte, we will certainly also be united with him in his resurrection. nós também o seremos na Sure. sua ressurreição. That means if we have not been united with him in his death, Então significa que se nós não formos juntamente plantados com ele na sua morte, then we will not be united with him in his resurrection. também não o seremos na sua ressurreição. If you want to share in Christ's resurrection, Se você quer compartilhar na ressurreição de Cristo, you must first share in his death. você primeiro tem que compartilhar na sua morte. So how do I do that? Então, como é que eu faço isso? Well, the Bible is very clear on this point. A palavra é muito clara nesse ponto. The Bible says that we need to die to yourself. We need to die to A ourselves. palavra de Deus diz que nós temos que morrer para nós And mesmos. we need to turn to God. E nós temos que nos virar para Deus. So we need to turn through repentance E nós temos que virar através do arrependimento and faith in Jesus e Christ. fé em Jesus You Cristo. see, you must confess that you are a sinner Você tem que confessar que você é um pecador and that you really need a Savior. e que você precisa de um Salvador. You must believe that Jesus is the Son of God, Você tem que crer que Jesus é o Filho de the one who Deus. died on the cross for your sins and rose again. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou de novo. You must turn away from your sins Você tem que virar e pôr para trás os seus and pecados commit yourselves in faith to Him. e cometer-se a si mesmo em fé para Deus. And when you earnestly do that in your heart, E quando você fizer isso com toda a sinceridade no seu you coração, are united with Christ by faith. você está plantado semelhante e juntamente com You Cristo. are united with Him in His death. Você está unido com Ele na morte. And if you are united with Him in His death, E se você é unido com Ele na morte, you will certainly also be united with Him in His resurrection. você certamente vai estar unido com Ele na sua ressurreição. That's why we demonstrate this new life and faith in Christ. É por causa disso que nós demonstramos esta nova vida e fé em Cristo. How? Como? Through baptism. É através do batismo. When we are baptized, Quando somos batizados, we are immersed or we go under the water. nós somos imergidos na água, We are buried under the water, nós estamos sendo sepultados debaixo da água, symbolizing death to self sendo um símbolo da morte para nós mesmos and our old way of life. e a nossa
velha maneira de viver. And when we come out of the water, E quando nós saímos da água, hallelujah, it's a symbol of the resurrection. é um símbolo da ressurreição. It's bursting out of your graves with this new life. E está saindo fora da sepultura com uma nova vida. And power given to us through Jesus E o Christ. poder que nos entrega através de Jesus And is Cristo. a reminder that one day E nos faz Aleluia. lembrar que um dia we will be raised from this physical grave nós vamos ser ressuscitados desta sepultura física to live with God forever. para viver com Ele para sempre. As the word said, in this resurrected, glorious bodies that we're going to get. Como a palavra diz, neste corpo glorioso, como nós lemos nas And Escrituras. so we will be, the word says, with the Lord forevermore. E a palavra de Deus diz que vamos estar com Jesus para sempre. And that is good news. E isso é umas boas There will be no notícias. pain, there will be no worry, there will be no stress, Não haverá nenhuma dor, não vai haver nenhuma ansiedade ou stress. but we're going to share in this glory of our Lord Jesus Mas Christ. nós vamos compartilhar nesta glória com Jesus Cristo. So I want to encourage you, Então eu te quero encorajar. those that don't know Christ, Aqueles que não conhecem a Cristo. come to Him earnestly. Que você possa chegar a Ele brevemente. Today is the day of salvation, Hoje é o dia da salvação. and He's calling you E Ele está te chamando. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Father, we just thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Father, we celebrate this day of resurrection. Nós celebramos este dia da ressurreição. In actual fact, every day is a day of resurrection. Em verdade, todos os dias é um dia da And ressurreição. Father, we are so thankful E Senhor, nós estamos tão gratos for your Son, Jesus pelo Christ, teu Filho Jesus who Cristo, died on that cross, que morreu naquela who was cruz, buried, que foi sepultado and rose e again. que ressuscitou And de lives novo forevermore. e que vive para And sempre. very soon, you'll E muito return breve Ele vai voltar to fetch his church. para buscar a sua igreja. So we thank you, Father, Então nós te agradecemos, meu for Pai, this time por este in tempo, your presence. na tua presença. Amen. Amém. God bless you. Que Deus vos abençoe. In Jesus' name. Em nome de Jesus.